Na aula passada, nós começamos a estudar sobre aquela força vertical chamada de empuxo, que é uma força vertical que sempre vai aparecer quando nós temos objetos submersos ou objetos parcialmente submersos, que seriam aqueles objetos flutuantes. Nós vimos a importância do estudo desse empuxo, principalmente em problemas de navegação, dimensionamento de canais de navegação, como por exemplo o canal de Suez, o canal do Panamá e outros canais, dimensionamento de regiões de cais, de porto, esses exemplos nós citamos na aula da semana passada. Na aula de hoje nós vamos finalmente aprender então a calcular essa força, o empuxo, certo? Então vamos considerar aí um certo tanque, aqui a gente está mostrando mais ou menos um copo d'água, uma taça de água, mas tudo isso vale para um reservatório, vale para o mar, vale para o oceano, vale para uma baía, vale para qualquer corpo de água, desde que haja ali um objeto submerso ou um objeto parcialmente submerso. Então aqui vamos considerar que a gente tem aqui esse objeto que está totalmente submerso nesse corpo de água, certo? O que nós vamos verificar? O valor da pressão nas bordas superiores e inferiores desse objeto, tá? Então, se nós pegarmos, por exemplo, um elemento de área aqui na parte superior desse objeto, deixa eu destacar aqui com uma cor diferente esse elemento de área. Vamos pegar esse aqui. Se nós pegarmos aqui um elemento de área na parte superior desse objeto, esse elemento de área ele está submetido a uma pressão P1, que vai depender justamente da profundidade H1 a que está essa área. Então, nós temos aqui essa área situada a uma profundidade H1, a distância vertical dela em relação à superfície livre. Acima da superfície livre, nós temos a presença de ar atmosférico e, vigorando a análise na escala relativa de pressão, a pressão é nula, pressão atmosférica, certo? Então, nós apenas vamos considerar a pressão da superfície livre para baixo, Então, nós temos para essa área superior uma pressão, vamos chamar aqui de P1, que vale, conforme nós sabemos, ρg H1. A única forma que nós temos disponível hoje para calcular a pressão é essa, é a distribuição hidrostática de pressão, certo? Se nós pegarmos agora um elemento de área na parte inferior desse objeto, que na parte de baixo, um elemento inferior, esse elemento de área na parte inferior, ele está situado a uma profundidade maior, conforme nós podemos ver. Então, ele está situado aqui a uma profundidade H2 e, portanto, estará submetido a uma pressão diferente do elemento de área superior, de forma que essa pressão P2 ela vai valer ρg H2. E, conforme sabemos, P2 é maior do que P1. E vai ser justamente dessa diferença entre as pressões em elementos de área superiores e elementos de área inferiores, portanto, aqui temos um elemento de área superior e aqui um elemento de área inferior que compõem todo o objeto, que vai ser o gerador da força vertical que nós chamamos de empuxo, certo? Então, o empuxo ele vai ocorrer graças a essas diferenças de pressões entre a parte de cima e a parte de baixo de um objeto que está totalmente submerso ou parcialmente submerso. Para que a gente possa desenvolver com mais liberdade a forma de chegar ao cálculo da força, vamos abrir esse bloco de anotações aqui, para que a gente tenha mais espaço, mais liberdade para desenvolvimento da forma, certo? Então, temos aqui novamente o nosso objeto parcialmente submerso, totalmente submerso, desculpe, e o que nós vamos fazer é justamente aquilo que a gente fez no slide anterior. Nós vamos pegar um certo elemento de área, vou desenhar esse elemento de área em amarelo, um elemento infinitesimal de área dA, certo? Então, eu vou pegar aqui um elemento infinitesimal de área dA na parte superior desse objeto. E sabemos que sobre esse elemento infinitesimal de área dA atua uma pressão P1 que vale ρg H1. Certo? Então, esse seria o elemento de área 1, para a gente vincular aí esse subíndice 1 a esse elemento de área. Tá? Então, nós temos ali um elemento de área 1, sobre o qual atua uma pressão que vale ρg H1. Bom, essa pressão que atua, então, sobre esse elemento de área, sendo positiva, uma vez que há sobre esse elemento uma camada de líquido, vai gerar, então, uma força dF1
que será uma força que comprime essa área 1, uma vez que a pressão é positiva, certo? Então, nós vamos anotar aqui, ó, que sobre esse elemento de área 1 vai existir uma força, ou vai atuar uma força dF1. Certo, pessoal? Essa força dF1, conforme nós sabemos, ela é calculada como sendo o produto da pressão pela área, né? Então, dF1 vai ser justamente igual a P1 vezes a área dA, que é a área desse elemento superior do objeto. Então, dA é uma pequena área da parte superior do objeto, tá? O que nós vamos fazer aqui é vazar para o lado de baixo do objeto a mesma área dA, como se nós projetássemos a área dA superior de forma que vazasse do lado de baixo do objeto uma mesma área dA, tá? Então, nós projetamos aqui o objeto na vertical, de forma que a gente possa pegar lá na parte inferior do objeto uma área dA que vai ter exatamente o mesmo valor da área de cima, pelo menos o mesmo valor em centímetro quadrado, o mesmo valor em metro quadrado, mas é uma área diferente, porque a área 1 está do lado de cima e a área 2 está do lado de baixo, mas elas têm o mesmo valor em centímetros quadrados e metros quadrados, certo? Bom, sabemos então que sobre a área 2 vai atuar uma pressão P2 que vale ρg H2, onde H2 é a profundidade dessa área. Vamos deixar anotados aqui então os valores de H1 e H2, né? Deixar registrados aqui esses elementos H1 e H2, essas variáveis, que são importantes para o cálculo da pressão nessas diferentes áreas. Então, aqui nós temos a área H1, desculpe, a profundidade H1, e teremos aqui a profundidade H2. Muito bem, vai existir então uma certa diferença entre essas duas profundidades, né? Note que H2 é maior do que H1, de forma que se nós fizermos a diferença entre H2 e H1, nós vamos ter uma altura que vamos chamar aqui simplesmente de H, tá? Então, essa altura que nós estamos chamando de H é simplesmente a diferença entre as duas profundidades, H2 menos H1. E dessa maneira, o H é simplesmente a altura desse elemento do objeto que foi vazado entre a área dA1 e a área dA2, certo? Então, nós temos aqui, ó, essa diferença entre as profundidades que nós estamos chamando simplesmente de H. Sabemos também que sobre a superfície 2 vai existir uma pressão que vale, então, ρgH2, e essa pressão ρgH2 causa sobre esse elemento de área uma força, dF2. Positiva ou negativa, pessoal? Positiva, haja vista que a área está a uma profundidade H2. Portanto, a força dF2 que atua sobre o elemento de área 2 é positiva no sentido, então, de comprimir essa área, só que aponta para o lado de cima, apontando para cima, certo? E sabemos que dF2 é maior do que dF1. Tudo bem, pessoal? Então, sabemos que dF2 vale, nesse caso, o valor da pressão P2 vezes a área. A área é igual, então nós vamos chamar essa área tudo de dA. Então, a área do elemento 2, dA, a área do elemento 1 também é dA, certo? São duas áreas dAs. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer então a diferença entre essas forças, pegando a força maior, que é a força de baixo, dF2, e subtraindo da força menor, que é a força de cima. E vamos chamar essa diferença de forças de dE. Certo? Então, dE aqui para nós simplesmente a diferença entre as forças do lado de baixo e do lado de cima do objeto. Tá? E substituindo, então, as pressões no local, na fórmula dos elementos de força dF, então, no lugar de P1, nós vamos substituir ρgH1, aqui no lugar de P2, nós vamos substituir ρgH2, a gente tem a fórmula um pouquinho mais desenvolvida. Então, dE vai ser igual a ρgH2 vezes dA menos ρgH1 vezes dA. Certo, pessoal? Até aqui tranquilo?
Bom, então nós podemos escrever que esse elemento de força dE, porque ele é um elemento de força, já vista que ele é a diferença entre dois elementos de força, pode ser escrito assim, o G dA vezes H2 menos H1. H2 menos H1. E, portanto, esse elemento de força dE pode ser escrito como ρg vezes dA vezes H. Lembrando que H é a diferença entre as duas profundidades. Mas veja só, eu pergunto agora quanto vale esse dA vezes H, certo? É esse produto aqui, ó, dA vezes H. Quanto vale esse produto? Se nós observarmos na figura, vou subir aqui um pouquinho, dA é a área. Se nós multiplicarmos por H, nós temos justamente quem, pessoal? Um dvol, certo? Então, nós temos um elemento de volume do objeto, do próprio objeto que foi submerso, tá? Então, esse elemento de volume, que eu vou aqui colocar no amarelo mais claro, esse elemento de volume que aparece aqui destacado aqui, ó, é justamente o elemento de volume dvol, calculado como sendo o produto da área dA vezes a altura h, certo? Então, nós temos aqui esse elemento de volume dvol. Esse elemento de volume dvol, eu vou chamar aqui de dvol D, daqui a pouco eu explico por que nós estamos chamando esse subíndice, esse indicador aqui de D, tá? É um elemento de volume do objeto, a parte submersa do objeto. Tudo bem? Então, no lugar do DAH, nós vamos escrever assim, ρg vezes esse dvol D, tá? Então, o nosso elemento de força DE, que é a diferença entre as forças de baixo e de cima, vai valer ρg vezes dvol D. Tem dúvida até aqui, pessoal? Tudo tranquilo? Bom, eu vou destacar essa fórmula do DE, porque a gente vai utilizar essa fórmula aí para fazer o desenvolvimento e o cálculo da força chamada empuxo. A força chamada empuxo é, portanto, a resultante de todos os elementos de força infinitesimais dE. Se nós somarmos todos esses elementos de força infinitesimais dE, que vamos lembrar, é a diferença entre as forças do lado de baixo e as forças do lado de cima do objeto submerso, nós temos a força chamada empuxo, que é a resultante de tudo isso. Então, o empuxo, que é a resultante, é a soma de todos os elementos de força dE. Portanto, é a integral de ρg vezes dvol D. Tudo bem aqui, pessoal? O que nós vamos fazer, então, é desenvolver essa fórmula, tá? Vamos lembrar que esse dvol D, vamos já fazer essa própria definição dele, é o volume de fluido que foi deslocado pelo objeto, ou o volume infinitesimal de fluido que foi deslocado pelo objeto. Quando a gente mergulha um objeto no líquido, esse objeto ele desloca um volume de líquido, certo? Esse volume de líquido que foi deslocado pelo objeto é justamente o vol D, o volume de fluido que foi deslocado pelo objeto. Vamos imaginar que a gente pega uma bola de futebol, certo? E a gente mergulha uma bola de futebol na piscina, né? A gente mergulha essa bola completamente na piscina. O volume que essa bola deslocou de líquido, no caso de água, é igual ao próprio volume da bola se essa bola estiver totalmente submersa. Se essa bola estiver submersa pela metade, ou seja, flutuando, mas parcialmente submersa pela metade, o volume de fluido que essa bola deslocou é metade do volume da bola, certo? Então, é aquela porção submersa do objeto que deslocou um volume de fluido para ocupar aquele espaço, certo? Então, esse dvold nós chamamos de elemento de volume de fluido que foi deslocado pelo objeto, tá? Então, vamos até anotar aqui, ó, esse dvold é um elemento de volume de fluido. Ele é um elemento porque ele é um elemento infinitesimal, né? Elemento infinitesimal de volume de fluido
deslocado pelo objeto. Tudo bem, pessoal? Bom, resolvendo então essa integral, vou até aqui mudar de cor, deixar aqui com verde mais escuro, né? Resolvendo essa integral, nós podemos já tirar de dentro da integral o que é constante. A priori, vamos considerar que é apenas constante a massa, a aceleração da gravidade. Vamos deixar dentro da integral a massa específica do fluido, certo? Então, nós tiramos ali apenas a aceleração da gravidade G e deixamos do lado de dentro a massa específica do fluido. Então, fica ρ vezes dvol d. E veja que lá no integrando, o que nós temos é um produto da massa específica do fluido, então esse fluido no qual está mergulhado o objeto, ele tem uma massa específica ρ, certo? Vezes o volume do próprio fluido, que foi deslocado pelo objeto, certo? Então, se eu pego a massa específica do fluido e multiplico por um elemento de volume desse próprio fluido, eu tenho o que, pessoal? Isso aqui é o quê? A massa específica do fluido vezes o próprio volume desse fluido, né? Esse dvol d é um volume de fluido que foi deslocado pelo objeto. Então, o produto da massa específica pelo volume de um fluido vai dar justamente a massa do fluido. Então, nós vamos chamar isso aqui de dmd, o elemento de massa de fluido que foi deslocado pelo objeto. Portanto, ao fazer essa transformação, nós temos que o empuxo é igual a G vezes a integral de dmd. A integral de dmd vale quanto, pessoal? md, certo? Então, o empuxo ele pode ser calculado como a massa de fluido deslocado vezes a aceleração da gravidade. E massa vezes a aceleração da gravidade é o quê? É o peso, certo? Então, o empuxo ele é igual ao peso do volume de fluido que foi deslocado pelo objeto. Volume de fluido, né? Vamos até anotar aqui, é o peso do volume de fluido que foi deslocado para dar espaço ao objeto. Tudo bem, pessoal? Essa análise ela pode ser feita também em casos onde a gente desconsidera casos de estratificação. A gente pode partir dessa linha anterior e também retirar o ρ de dentro da integral em casos onde a estratificação ela não é relevante, tá? Então, vamos desconsiderar a estratificação, porque a gente manteve o ρ ali num caso mais genérico, onde esse ρ possa sofrer variações com a vertical, certo? Quando esse ρ não sofre variações com a vertical, a gente tem casos sem estratificação. E vamos ver o que acontece, então, nesses casos sem estratificação. Então, em caso sem estratificação, nós vamos partir aqui da integral na parte de cima, tá? Em caso sem estratificação, nós podemos retirar da integral tanto o ρ quanto o g. Então, o produto ρg ele sai da integral, nós temos a integral de dvol, do elemento de volume de fluido que foi deslocado. E, portanto, o empuxo ele pode ser calculado como sendo ρg vezes o volume de fluido que foi deslocado. Eu pergunto para vocês, o que é isso, pessoal? O ρ vezes o g é o quê? É o peso específico do fluido. Quando eu pego o peso específico do fluido e multiplico pelo volume do próprio fluido, né, que é o volume do fluido que foi deslocado pelo objeto, nós temos o peso, certo? Então, tanto pela fórmula anterior, que pode ali considerar os casos estratificados, quanto na segunda fórmula, nessa que nós desenvolvemos agora, que desconsidera a estratificação, em ambos os casos, nós chegamos à mesma conclusão. O empuxo ele é igual ao peso do volume de fluido que foi deslocado pelo objeto, certo?
Então, dessa maneira, nós conseguimos calcular o empuxo. E uma pergunta, o empuxo ele é sempre de baixo para cima. Por quê, pessoal? Por que o empuxo é sempre de baixo para cima? Porque as forças que atuam na parte inferior do objeto são sempre maiores do que as forças que atuam na parte superior. Haja vista que as pressões são maiores na parte de baixo do que na parte de cima, tá? Então, é justamente o fato da força DF2, do elemento de força DF2 ser maior do que o elemento de força DF1, é que vai definir o empuxo apontando para cima. Ele sempre aponta para cima, porque as forças de baixo são maiores do que as forças nas áreas do lado de cima, tá certo? Bom, calculado então o empuxo, a nossa próxima tarefa passa a ser justamente obter o ponto de aplicação desse empuxo, certo? Então, nós vamos obter aqui na sequência o ponto de aplicação do empuxo, que é também chamado de centro de empuxo, tá? Então, vamos fazer aqui uma estimativa do ponto de aplicação do empuxo. Ponto de aplicação. Esse ponto de aplicação ele é também chamado de centro de empuxo. E nós vamos adotar aí o símbolo selinho, né? Então, é o selinho para nos indicar em que posição, em que ponto está aplicada essa força empuxo, certo? Nós vamos fazer aqui, deixa eu ver se eu consigo colar essa figura. Vou trazer ela aqui para baixo para a gente fazer essa dedução, tá? Não precisa vir tão grande, né? Vamos diminuir aqui um pouquinho, porque não precisa dela ficar tão grande assim. Muito bem. Então, nós sabemos que sobre esse objeto submerso, ele vai sofrer a atuação de uma força vertical para cima, chamada de empuxo, tá? Então, sobre esse objeto, vai existir uma força vertical para cima, deixa eu desenhar ela aqui de uma forma melhor, para ela ficar mais visível, né? Uma força vertical para cima, que vai ser o empuxo, tá? Esse empuxo, ele tem, então, uma linha de ação vertical, haja vista que a direção do empuxo é uma direção vertical. Então, o empuxo ele tem essa linha de ação vertical. E nós vamos considerar um ponto qualquer, tá? Um ponto qualquer situado ou dentro da massa líquida, ou fora da massa líquida, ou na superfície livre. Então, vamos imaginar que a gente tem aqui um ponto qualquer, ó, genérico. Eu vou colocá-lo aqui até dentro da massa líquida para não nos dizer que é obrigatório que esse ponto que ele esteja na superfície livre, exatamente na superfície livre. E vou chamar esse ponto aqui de ponto O, certo? E o que nós vamos fazer para obter o ponto de aplicação do empuxo? É exatamente a mesma coisa que nós fizemos para obter o ponto de aplicação de todas as outras forças dentro da estática dos fluidos. Como que nós obtivemos pontos de aplicação de forças na estática dos fluidos? Foi sempre calculando o momento dessa força em relação a um ponto, em relação a um eixo. Não foi assim, pessoal? Certo? Então, nós vamos calcular o momento do empuxo em relação ao ponto O, sabendo que existe entre a linha de ação do empuxo e o ponto O uma certa distância. Essa distância nós vamos chamar de x do empuxo, xe. Certo? Então, é o braço de alavanca do empuxo, o valor de xe. De forma que, se nós delimitarmos ou conseguirmos extrair uma fórmula para calcular o valor de xe, a gente localiza o ponto de aplicação do empuxo, certo? Então, a nossa ideia é fazer o momento da força, ou seja, o momento do empuxo em relação ao eixo O. Esse momento do empuxo em relação ao eixo O é justamente igual ao empuxo vezes o valor do braço de alavanca, xe, a distância entre a linha de ação do empuxo e o ponto O. Bom, da mesma forma que também nos cálculos das forças anteriores, o empuxo de uma força resultante
o momento de uma força resultante, né, é igual à soma do momento das forças infinitesimais. Então, nós vamos aplicar a mesma regra. O momento da força resultante, ou seja, o momento do empuxo resultante, é igual à soma do momento dos empuxos infinitesimais. Portanto, o somatório de dE vezes x. E vai ser aqui no dE que nós vamos fazer a substituição. Então, no lugar do dE, nós vamos escrever ρg vezes o elemento de fluido deslocado, certo? Então, E vezes xe é igual à integral de ρg vezes o elemento de volume de fluido deslocado pelo objeto vezes x, certo? E aí o que nós vamos fazer é retirar de dentro da integral o que pode ser retirado. Vamos considerar então um primeiro caso mais geral, onde a massa específica pode não ser constante, portanto um caso onde esse tanque, né, esse copo, essa jarra de água aí, ele esteja estratificado. São casos mais raros, mas que podem acontecer, tá? Então, podemos retirar, nesse caso, apenas o g de dentro da integral. Então, vai ficar assim, E vezes xe. Vamos manter o primeiro membro do jeito que está, tá? Então, E vezes xe. Deixa eu só melhorar o meu vezes aqui, para ninguém confundir isso aqui com menos, um pontinho. Vai ser igual ao g, que pode ser retirado, vezes a integral de ρ vezes dvol vezes x. Mas sabemos das deduções anteriores que essa integral, ou esse produto, né, entre o ρ e o dvol vai ser justamente o dmd. Né? Então, isso aqui ó, é igual a um elemento de massa de fluido que foi deslocado pelo objeto, certo? Então, nós vamos substituir no lugar desse dvol esse elemento de massa de fluido que foi deslocado pelo objeto e já vamos aproveitar e isolar o valor de xe, já passando esse empuxo lá para baixo. Então, na próxima passagem, o empuxo ele passa dividindo. Ele vai ser igual a g vezes a integral de dmd vezes x, tudo isso dividido pelo empuxo. E o empuxo, conforme nós sabemos, é igual ao peso do volume de fluido deslocado, portanto, igual à massa de fluido deslocado vezes a aceleração da gravidade. Então, md vezes g. Aí o g corta com o g e nós temos simplesmente a coordenada, né, do centro de empuxo calculada como sendo a integral de dmd vezes x, dividido, tudo isso dividido pela massa de fluido deslocado. E aí eu pergunto para vocês, essa aqui é uma fórmula de quê, pessoal? Essa fórmula aqui é o quê? O que ela significa? Ela tem um significado físico, certo? Significa que o empuxo ele é aplicado no centro de massa, porque essa fórmula é a fórmula de um centro de massa. Mas um centro de massa de que massa? Da massa de fluido que foi deslocado pelo objeto, certo? Então, o ponto de aplicação do empuxo ele equivale ao centro de massa do volume de fluido que foi deslocado pelo objeto. Vamos anotar isso aí, então. O empuxo equivale ao centro de massa do volume de fluido deslocado pelo objeto. Certo, pessoal? Até aqui tudo tranquilo? Bom, mas vamos considerar casos onde a estratificação seja irrelevante, casos onde o fenômeno de estratificação não é tão relevante, onde, portanto, a massa específica pode sair também de dentro da integral, certo? Então, nesse segundo caso, vamos considerar aqui um caso totalmente sem estratificação, a massa específica ela pode ser retirada de dentro da integral, então, sem estratificação. Sem estratificação, nós vamos partir então dessa linha aqui, ó, tá? Dessa linha no desenvolvimento da nossa fórmula. Então, o empuxo
vezes a coordenada do seu ponto de aplicação, a coordenada do centro de empuxo, ela é igual a ρ vezes g, vezes a integral de dvold vezes x, que é o dvold, elemento de volume deslocado pelo fluido. Deixa eu melhorar meu D aqui. Tudo bem? Nós sabemos que, nesse caso, o empuxo ele é igual ao próprio peso do volume de fluido deslocado, né, pelo objeto. Então, nós vamos isolar aqui a coordenada xe do centro de empuxo. Ela vai ficar assim, ρg vezes a integral de dvold x, tudo isso dividido pelo empuxo. Mas o empuxo ele é igual ao próprio peso do volume de fluido deslocado. Então, vale ρ vezes g vezes o volume de fluido deslocado. E nesse caso, o ρ vezes g corta, porque o peso específico do fluido é igual, né? Nós temos o mesmo peso específico tanto no numerador quanto no denominador, e podemos dizer que a coordenada do centro de empuxo, deixa eu só melhorar a minha setinha aqui que ficou meio estranho, a coordenada xe do centro de empuxo, ela pode ser calculada por uma forma muito parecida com a forma anterior, que nós desenvolvemos anteriormente. Então, é a integral de dvold vezes x, tudo isso dividido pelo próprio volume de fluido deslocado. Essa fórmula também tem um significado físico, assim como a anterior. O significado físico é que o empuxo atua exatamente no CG do volume de fluido deslocado, certo? Aqui nós temos o CG do próprio volume de fluido deslocado. Aqui não é exatamente no volume, no CG do volume de fluido, é no centro de massa do volume de fluido deslocado pelo objeto. Haja vista que o fluido tem diferentes massas específicas ao longo da profundidade, certo? Agora, nessa fórmula onde não vale a estratificação, ele atua exatamente no CG do volume de fluido deslocado pelo objeto. Então, vamos anotar isso aqui. Ó. O empuxo atua ali no CG, isso aqui é uma fórmula equivalente ao CG do volume de fluido deslocado pelo objeto. Tudo bem, pessoal? Bom, então o que nós vamos notar a priori? Que o centro de empuxo ele não é exatamente coincidente com o centro de massa do objeto, ou CG do objeto, o centro de gravidade do objeto. Tá? Para isso, nós vamos dar um exemplo aqui, um exemplo genérico até, de um objeto que está aqui completamente submerso. Tá? Então, vamos considerar aqui um objeto completamente submerso. Mas esse objeto completamente submerso, ele tem, por exemplo, uma maior concentração de massa de um lado. Vamos imaginar que ele tem mais massa concentrada desse lado aqui, onde estão os pontinhos, certo? Então, onde estão esses pontinhos, são locais onde há uma maior concentração de massa. Ele é mais leve desse lado e mais pesado desse lado. E esse objeto ele está, numa primeira análise, totalmente submerso. Então, vamos considerá-lo aqui abaixo da linha d'água, né? Ou da linha de um líquido qualquer. Então, ele está aqui completamente submerso. Bom, se esse objeto tem mais massa concentrada de um lado do que de outro, nós vamos verificar que o peso dele é mais deslocado para o lado esquerdo. Portanto, o centro de gravidade desse objeto, né, o CG desse objeto, eu vou anotar o CG aqui com um X, tá? E vou chamar simplesmente de CG mesmo, tá? Então, nós temos aqui o CG do objeto, deixa eu apagar um pouquinho desses pontos para dar espaço para escrever CG. O CG desse objeto, onde está esse X, ele está mais deslocado para a esquerda porque esse objeto tem mais massa do lado esquerdo, tá? Então, esse objeto ele tem ali uma força-peso. Uma força-peso que atua nesse CG. Nós vamos verificar que o empuxo ele equivale ao CG não do objeto, e é isso que a gente não pode confundir. Ele equivale ao CG do volume de fluido que foi deslocado pelo objeto. Então, se esse volume é vol, por exemplo, ele vale vol,
Não interessa que de um lado tem mais massa do que o outro, o que interessa é exatamente o volume de fluido que foi deslocado pelo objeto. Então, nesses casos, o empuxo ele vai ter o seu selinho no CG desse volume e não no centro de massa do objeto, certo? Então, se nós analisarmos, o CG desse volume seria mais ou menos aqui no meio. Então, o selinho passaria aqui pelo meio e nós teríamos aqui, a força empuxo, tá? Deixa eu apagar esse negócio aqui. Nós teríamos o empuxo atuando aqui exatamente nesse ponto, tá? Então, o empuxo, ele atuaria nessa posição, certo? Beleza, pessoal? Veja que nessa situação, é uma situação interessante, onde esse objeto ele não consegue, inclusive, ficar em equilíbrio nessa posição. Não sei se vocês conseguem perceber. Esse objeto ele ficaria em equilíbrio nessa posição, pessoal? O empuxo é igual ao peso. Vamos partir do princípio que ele está em equilíbrio de forças verticais, certo? O empuxo é igual ao peso. Mas nessa posição, onde a maior parte da massa está concentrada na esquerda, deslocando o peso para a esquerda, e o empuxo não está alinhado, né, no seu ponto de aplicação com a força-peso, ou seja, o C' não está alinhado com o CG, vai surgir aqui o que, pessoal? Um binário, um momento, certo? E esse binário vai fazer com que esse objeto gire, de forma a buscar uma nova posição de equilíbrio. Então, esse objeto ele não mantém essa posição de equilíbrio, ele não consegue se manter nessa posição de equilíbrio. Ele vai sim adquirir um outro equilíbrio, haja vista que o peso é igual ao empuxo, mas um equilíbrio em outra posição, certo? Então, vamos desenhar aqui novamente a superfície livre para a gente enxergar qual seria a nova posição de equilíbrio desse objeto. Aqui estaria a superfície livre, um pouquinho para cima. Aqui a superfície livre. E esse objeto, ele conseguiria entrar em equilíbrio assim, ó. Aquela zona onde há maior concentração de massa, ela desce agora. Ela ficaria mais na posição inferior. Portanto, o CG desse objeto, né, onde há uma maior concentração de massa, ele poderia estar mais situado na posição inferior, tá? Certo? Haja vista que agora a massa está localizada mais na porção inferior. E é aqui que vai atuar a força-peso. O peso desse objeto ele atua sobre o CG, certo? Bom, o empuxo ele não atua exatamente no CG. Então, vou até de novo riscar aqui, tirar uns pontinhos para deixar registrado que esse X é o CG do objeto, tá? Deixa eu tirar essa coisinha aqui escura que ficou ali. Esse X é o CG do objeto. Mas o que vai acontecer com o selinho quando esse objeto gira em função desse binário que apareceu aqui? O selinho ele vai ficar nessa posição, que é o CG do volume de fluido deslocado, certo? E aqui aparece a força empuxo. E vamos notar que nessa segunda posição, que é uma posição de equilíbrio, o empuxo e o centro de empuxo, selinho, e o centro de gravidade do objeto, eles estão alinhados na vertical. Aqui sim, ele assume uma posição de equilíbrio. Certo, pessoal? Nós temos aí sim uma posição de equilíbrio. Tudo bem? Mesma coisa a gente pode também observar para objetos flutuantes. O mesmo raciocínio ele pode ser aplicado para objetos flutuantes. É isso que nós vamos ver na sequência aqui dos slides, certo?